Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, cuidados aí em casa, protegidos, gozando da plena presença do Senhor, do cuidado dele, da proteção, saúde, né? Que aquele texto que a Bíblia diz que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, que isso seja verdade, né? Hoje e sempre. Que o cuidado dele esteja sendo dispensado a nós, a cada um de nós, em nome de Jesus. Graças a Deus, mais uma semana sendo ministrados pela palavra do Senhor, uma palavra que tem, com certeza, edificado a nossa fé, trazido força, perseverança, né? Uma palavra que foi escrita tanto tempo atrás, mas que é tão atual. Salmo 23, nós estamos vendo aí já há algumas semanas, salmo escrito por Davi, que foi um pastor de ovelhas, né? Que cuidava do rebanho dos seus pais. E na experiência de um pastor que cuidava das suas ovelhas, ele começa a olhar para tudo aquilo que ele fazia. E ele tem uma revelação de que Deus é o nosso pastor. E ele cuida de nós da mesma maneira. Então, nós estamos aqui vendo o Salmo 23. Nós, essa semana, vamos ver o finalzinho do verso 4, que diz assim: A tua vara e o teu cajado me consolam. Provavelmente, na cabeça de Davi, ele lembrava, ele estava aí fazendo um paralelo, lembrando do que ele, como pastor, usava para cuidar das ovelhas, para proteger as ovelhas. E normalmente, um pastor naquela época, ele usava uma vara, que era aí um bastão duro, pesado, de 60 centímetros a 1 metro, para proteger ali as ovelhas, e um cajado, que aí já era bem maior. O cajado ele tinha quase 3 metros, era bem grande, e na ponta ele era curvo, como se fosse um gancho, né? Que tinha o propósito de resgatar as ovelhas quando necessário. E, e é interessante porque Davi ele lembra desses dois instrumentos de trabalho do pastor, né? E ele então faz ali um paralelo, né, dizendo que a vara e o cajado, né, do pastor, eles nos consolam, né, no sentido de que o nosso pastor, o nosso Senhor, né, o Senhor é o nosso pastor, ele usa esses instrumentos a nosso favor, como um pastor de ovelhas usa, cuidando ali do rebanho, né? Davi, num determinado momento, quando, lembram lá, quando ele vai levar um lanche para os irmãos que estão no campo de batalha, e ele então ouve dizendo que havia um gigante inimigo que estava desafiando o exército de Israel. E Davi, então, diz por que ninguém luta com ele, né? E todo mundo diz não dá, ninguém consegue ganhar desse gigante, e todos amedrontados ali, no exército de Israel. E Davi então chega para o rei Saul e diz: Eu vou lutar com ele. Davi, a Bíblia diz que era um rapaz, ele não tinha porte igual os irmãos dele, né? De soldado, fortes. Mas Davi, ele diz algo muito interessante para Saul. Ele fala: Olha, eu tenho experiência contra o inimigo, porque eu cuido das minhas ovelhas, eu protejo as minhas ovelhas, eu tenho ali a minha vara e o meu cajado, e eu protejo elas. Inclusive, eu já venci um leão e um urso, né? Então, nessa fala de Davi, nós podemos entender como era a dinâmica ali no campo, no pasto, cuidando das ovelhas. Davi, ele usava aquela vara para proteger as ovelhas, porque uma ovelha é um animal que não tem proteção natural contra um animal feroz. A ovelha, ela é muito pacata, ela não tem as garras ou a força para lutar contra um animal feroz. Então, ela é uma presa fácil se o pastor não cuidar dela, né? E ali, então, um urso, um leão, como o Davi falou, vem, um animal feroz vem para atacar a ovelha, para poder matar aquela ovelha. O pastor, então,
entra em ação com a sua vara e protege a sua ovelha. E é isso que Davi diz que fez. Ali cuidando das ovelhas, usando esse instrumento para proteger a ovelha. O cajado, ele tem uma outra função. Ali naquela região, era uma região de lugares muito íngremes. E a ovelha, normalmente, ela caía em penhascos e ficava ali dependurada, quase caindo lá no precipício. E aí, então, o pastor ele pegava o cajado, que era bem grande, com aquela curvatura no final dele, e encaixava aquele gancho no peito da ovelha e puxava ela para cima. Né? Então, resgatava aquela ovelha daquele perigo, do perigo da morte. Então, esses dois instrumentos que aqui o texto fala, a vara e o cajado, eles eram usados pelo pastor para proteção da ovelha e para resgate da ovelha do perigo. E Davi, então, pensando nisso, ele diz, olha lá, Senhor, a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Eles me trazem essa certeza de que eu estou sendo cuidado. Eu estou sendo protegido pelo Senhor. O Senhor vai me proteger dos inimigos. O inimigo feroz que vier contra mim, eu posso ficar tranquilo, porque o Senhor vai me proteger. O Senhor vai afugentar os inimigos. O Senhor vai derrotar os inimigos. É o Senhor quem vai fazer isso por mim. Quando eu estiver em perigo e não conseguir sair daquela situação, o Senhor vai me resgatar com o seu cajado. O Senhor vai me tirar daquele local de perigo, vai me colocar num lugar seguro. É isso que Davi diz nesse salmo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tem um texto muito lindo que o apóstolo Paulo falou, lá em Efésios capítulo 3, verso 20, que diz assim, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja glória. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso Senhor. Aquele que é poderoso. Ele pode todas as coisas. Não existe perigo maior do que o poder dele. Não existem inimigos que possam vencer esse Deus. Ele é poderoso e por isso nós podemos descansar nessa promessa do Salmo 23, de que ele vai cuidar de nós, de que ele vai fazer com que nós vençamos o inimigo, porque ele vencerá o inimigo. Ele estará com a sua vara na mão, nos protegendo a todo instante. Eu não sei como é que você tem passado esse tempo. Você tem passado, talvez, com medo, inseguranças, talvez pensando o que vai acontecer amanhã, como é que vão ser as coisas. E parece que uma nuvem, né, de preocupações se avolumam diante de nós. Parece que um bicho está se levantando contra nós. O que será que vai acontecer? Mas esse salmo está nos trazendo essa paz e essa certeza, independente do que esteja acontecendo, independente do inimigo que se levante, nós temos um pastor que cuida de nós. Nós temos um pastor que está ali pronto a nos proteger. Talvez nós estejamos em uma situação em que a gente não vê saída, onde a gente se sinta impotente. Nesse salmo, nós podemos ter a certeza, ele nos resgata. Ele nos tira de um lugar de perigo, de um lugar que talvez nós estejamos a ponto de nos desesperar. Calma. Olhe para esse salmo e entenda, nós temos um pastor. E ele está pronto a nos resgatar. Ele está pronto a nos levar para um lugar seguro. Ele está pronto para isso. Porque
Lá no comecinho desse salmo, nós já temos essa certeza, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai nos faltar a proteção, não vai nos faltar o refúgio, porque Ele está pronto para isso. Quando nós então lemos uma frase como essa, a tua vara e o teu cajado me consolam, com certeza, isso tem muito poder para ministrar o nosso coração e tirar todo o medo, toda a insegurança, toda a ansiedade em relação ao futuro, em relação às circunstâncias. Então, nós vamos orar para pedir ao Senhor que esta fé, esta confiança, esta certeza, convicção, ela esteja no nosso coração. Independente do que aconteça ao nosso redor, nós temos um pastor que cuida de nós. Graças a Deus por isso. Vamos orar um pouquinho? Senhor, muito obrigada, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos que o Senhor é um Deus fiel. Sabemos que o Senhor é um Deus que cumpre cada uma das suas promessas. Sabemos que o Senhor é um Deus que zela por nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos chama de filhos. O Senhor, como nosso Pai, é aquele que deseja cuidar, proteger, abençoar, e nós te louvamos por isso. E, Senhor, em cima desse salmo que tanto nos ministra, Pai, que esta certeza, esta convicção esteja no nosso coração nos tempos difíceis, nos momentos difíceis, nos momentos em que nós nos sentirmos afligidos pelo mal, pelo adversário, pelo inimigo, momentos difíceis onde nós nos sentirmos sozinhos, impotentes, que nós, Pai, tenhamos esta certeza, o Senhor é o nosso pastor e a tua vara e o teu cajado nos consolam. Existe para nós, Senhor, proteção, alívio, resgate. Nós te louvamos por isso, nós te agradecemos e pedimos que o Senhor nos ajude a viver esta verdade a cada dia da nossa vida. É o que nós pedimos, Senhor, é o que nós te agradecemos. Pai, eu quero orar pela vida desta família, eu quero orar, ó Deus, pela vida de cada um que está ouvindo, Senhor, esta palavra, que o Senhor ministre a cada um de nós, trazendo, Senhor, a revelação, falando conosco, Pai, com cada um de nós, de uma maneira muito especial que só o Senhor sabe, só o Senhor pode. Esse é o desejo, Pai, do nosso coração, por isso nós oramos, pedindo e te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida. Deixe esse salmo ministrar o seu coração ainda mais, medite nele. Com certeza, o Senhor ele tem muito mais a nos ensinar, muito mais a ministrar na nossa vida. E que Ele faça isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e, se Deus quiser, semana que vem, nos encontramos novamente. Deus abençoe. Tchau, tchau.